Voltamos. Voltamos. Deixa eu colocar aqui o Bruno e a Carla. Eu já vou. Bruno, ok. Não tô de castigo. Agora a Carla. Rafa, pode ser que seja alguma coisa no Instagram. Eu ia falar pra gente fazer pelo da Júlia, não daria, né? Pra ela entrar pelo da Júlia, se é alguma coisa no Instagram dela. Então, não sei, o dela tá dando que tá desabilitado, mas não tô entendendo. Isso, na verdade, nós combinamos tudo, é um teste de paciência para ver se vocês estão com bastante paciência, se vocês trabalharam essas emoções, então por isso que nós estamos aplicando esse teste aqui em vocês. E o pessoal está com paciência porque todo mundo voltou. Eu já tentei chamar ela. Ela já tentou, ela já solicitou para entrar. Das duas formas E se ela tentar não pelo tá da indo. Rafa, daria ou não? Eu acho que a gente pode, então, Rafa, responder Vamos as... começando a responder as perguntas, porque senão também a gente fica muito sem tempo. Depois a Carla paga vocês, tá? Que ela ficou devendo, olha lá, 10 minutos. Depois nós vamos ter que pagar vocês desses 10 minutos. Vamos para a primeira pergunta. Como dizer não sem ser mal educado? Às vezes faço o que não quero porque não sei dizer não. Quer começar? Dizer não sem ser mal educado, eu acho que é literalmente uma forma de você se colocar. Né? Ontem a live que a gente fez tem muito a ver sobre isso, algumas perguntas até em relação à falsidade e não concordar com o que estava sendo dito, enfim. Você dizer não é um direito seu. É óbvio que a partir do momento que você não concorda com a outra pessoa, você não precisa ser reativo, ser agressivo. Mas você pode se colocar do tipo, não, não quero, não aceito, não concordo. Isso ok. Qual que é a segunda parte da pergunta? Como dizer não sem ser mal educado? Às vezes faço o que não quero porque não sei dizer não. Essa é uma outra questão que você precisa trabalhar. E talvez aí tenha uma criança ferida, que sempre precisa agradar, que sempre precisa estar correta, que sempre precisa estar disponível, porque se não estiver disponível, se não agradar, pode perder o lugar, pode deixar de ser amada, pode deixar de ser reconhecida. E aí eu fico com essa necessidade. Eu não posso falar não para o outro, porque senão o outro não vai mais gostar de mim, ou então o outro não vai mais me querer, ou então o outro não vai mais querer estar comigo. Então, falar não é necessário. Se você não consegue, isso precisa ser olhado com urgência. Muito bom. E eu vou pegar um gancho nessa fala do Rafa, porque na pergunta tem uma coisa muito interessante nessa sua pergunta. Muitas vezes, e vejam se isso faz sentido para vocês, muitas vezes a gente assimila, associa, dá o mesmo significado de dizer não igual a ser mal educado. Cheguei! Tira Você esse daqui, chegou! Júlia. Gente, mil desculpas. Eu tô em qual celular? No meu. Eu No tô da no Júlia. celular da Júlia. Eu não sei o que aconteceu. Desculpem. Eu não vou te mostrar, não, minha filha. Ela não quer aparecer. Ela é o Lombardi, ela não aparece. É o Lombardi. O Lombardi eu entreguei minha idade, hein? Fala a verdade. Pronto. Desculpa, viu, pessoal? Eu não atraso, mas eu tava numa constelação e depois a Júlia vai olhar o que aconteceu. Meu celular não habilitava para eu vir, eu estava agoniada. Desculpem.
Minha sogra, você está devendo 13 minutos para o pessoal. Então, depois você vê como é que você vai pagar, porque a gente não gosta de ficar... Pois hoje nós vamos, então, até às 19h40. Então, vamos bala. Continuem, desculpa, eu entrei e não sei o que eu estou atrapalhando. Continue e a hora que der eu entro. Eu vou retomar o raciocínio nessa questão do dizer não. Muitas vezes a gente associa dizer não a ser mal educado. Dizer não a perder o amor do outro. Se eu digo não, as pessoas não vão gostar de mim. Então, muitas vezes a gente tem a sensação, mesmo que interna, de que dizer não é algo errado, porque isso magoa os outros. Na verdade, dizer não é uma forma de poder pontuar aquilo que a gente quer ou não, escolhe ou não. A grande questão não é, talvez nesta pergunta aqui, o X não é o não propriamente dito, mas é de que forma eu digo não. Então, como é que eu posso dizer não? A partir de um bom lugar interno. Se você tem um bom lugar interno de respeito, tudo muda. Agora, a questão é como é que eu trabalho isso que está aqui dentro, esse meu estado interno, para que eu possa dizer não a partir de um bom lugar. Porque se eu não tenho isso trabalhado em mim, eu posso sentir medo na hora de dizer não, eu posso sentir raiva na hora de dizer não. E se eu for tomado por esses sentimentos, certamente eu direi não de uma forma que não é, talvez, a mais assertiva. Então, a nossa dica, como dizer não sem ser mal educado, cuida desse estado interno. Cuidando deste estado interno, talvez você possa dizer não de uma forma mais assertiva, sem ser mal educado, desrespeitoso ou prejudicando o outro no seu não, por exemplo. Muito bem. Próxima pergunta. Estou querendo montar um cantinho especial para meditar. Que elementos devo ter nesse espaço? Olha que pergunta interessante. Vai, Carlota, você chegou atrasada, agora responde. Que elementos o seu coração pede para estar neste lugar? Eu vou dizer algo a respeito de altar. Altar é muito pessoal, né? Sempre que eu faço alguma filmagem do altar do ETK, né, quando eu estou lá na empresa por algum motivo, eu sempre faço uma filmagem. É um altar que a gente gosta muito, né? Tem muita conexão conosco. Mas o que consta aquele altar? De vários objetos significativos, importantes para nós que trabalhamos lá, para nós que estamos lá no dia a dia. Então, é um altar que tem cristais, ele tem gongo, não lembro agora se é com G ou se é com C. Tem aquilo, gongo, que toca o sininho, tem velas, tem, se vocês prestarem atenção, tem 2 santinhas, enfim, tem japamalas, tem vários elementos. Não tem o certo ou o errado. É o que o seu coração pede que esteja naquele altar, que faça sentido, que te conecte com a espiritualidade, com seu mestre, com seu guia, com Deus, com Jesus, com quem você quiser. Pode ser uma pedrinha que você acha na rua, pode ser uma conchinha que o seu filho, seu netinho pegou no mar e te deu, pode ser um cristal que traga uma propriedade que faça sentido para você. Um cristal, por exemplo, que traga limpeza, cura, proteção, energia. Vários tipos de cristais, a gente sabe das propriedades dos cristais. Então, é disso que é formado um altar. Não adianta você pegar um arquiteto e falar, eu quero um altar magnífico na minha casa. E ele construir um altar magnífico na sua casa, e eu quero os elementos mais bonitos que você conseguir. Mas nada daquilo te conectar. Não faz sentido. Então, que elementos que eu devo pôr no altar? Aquilo que conecta o seu coração com o que você quer. Com a espiritualidade, com a bem-aventurança, com a alegria, ter uma cartinha. O nosso tem, por exemplo, o baralhinho dos sentimentos, porque cada dia que um de nós vai lá, a gente puxa uma cartinha e tira. Então, é disso que é formado um altar. Se os meninos quiserem complementar. Eu vou complementar, até a Sandra mandou um pouco já na linha do que eu ia complementar. Não é necessário você ter um altar no espaço de meditação. Eu acho que isso, inclusive, é o recurso mais importante da gente aprender, que a meditação é para ser feita em qualquer lugar. E não necessariamente você tem que estar num quartinho que tem o altar, o incenso, a luz ideal, o cheiro ideal. Não.
Eu acabei de sair agora de um atendimento antes de entrar e eu estava falando para minha cliente exatamente essa questão. A meditação é um recurso para ser usado em qualquer momento do dia, em qualquer horário, em qualquer lugar. Não importa se você vai estar aqui no Brasil, se você vai estar lá no Japão, né? Esse recurso não precisa desse cenário ideal, desse cenário perfeito para você usar o recurso da meditação. É um recurso que está disponível e que você pode usar a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso é o mais importante. Agora, não, eu quero ter na minha casa um espaço onde eu vou meditar. Por exemplo, eu não tenho na minha casa nenhum lugar específico de meditação. Quando eu vou meditar, eu medito na minha cama. Sentado, encosto na cabeceira da minha cama e sento na minha cama para meditar. Agora, tem um altar na minha casa? Tem um altar na minha casa, mas não fica no lugar onde eu medito. Não necessariamente você tem que estar ao lado do seu altar, colado no seu altar para meditar. Até porque, se for assim, no meu ponto de vista, você perde o sentido da meditação. Você perde um recurso muito precioso que é para ser usado em qualquer momento, em qualquer lugar. Agora, se eu só falando assim do que eu acredito muito para você ter no seu altar, e aí eu gosto muito sempre, quando eu vou falar isso, de falar, bruxa aparece para quem acredita. Então, os 4 elementos, tem uma série de possíveis formas de você montar esse altar. Mas o que você acredita? Porque no meu, por exemplo, um dia eu prometo postar uma foto do meu altar para vocês. No meu altar, por exemplo, tem um monte de pedra, tem um monte de cristal. Mas é uma coisa que eu acredito, na energia das pedras, na energia dos cristais. Tem cristal espalhado por toda a minha casa. Mas isso é uma coisa que eu acredito. Eu ando com as pulseiras, com as japamalas, porque eu acredito na energia das pedras, na energia dos cristais. O que você acredita para colocar no seu altar? Muito bom. Quais são as técnicas para ressignificar um evento traumático em uma criança ferida? Muito boa pergunta. Vou responder, então. Existem vários recursos para você trabalhar com uma criança ferida, por exemplo. As pessoas que estão aqui, por exemplo, que já fizeram a mentoria, sabem de alguns dos recursos que a gente usa para fazer isso. Então, eu vou dar aqui um spoiler da nossa mentoria, um pedacinho de algo que a gente fala, isso no segundo dia, de como a gente cuida da nossa criança ferida. Primeiro, evidente, nós precisamos identificar onde ela está, onde está essa criança ferida, né? Em que evento, ou em qual comportamento, em que lugar ela se encontra. Segundo, eu preciso acolher essa criança ferida. E acolher é literalmente dar colo para essa criança. Porque a criança ferida surge num momento da nossa vida onde nós não tivemos recurso para lidar com aquilo. Ou nós não tivemos alguém que nos desse sustentação naquele momento. E aquilo se tornou uma criança ferida para nós. E a criança ferida, ela não foi acolhida. Quando você pode acolher a criança ferida, esse é o primeiro passo para você ressignificar. Segundo, que é o que a gente trabalha muito na mentoria também, no segundo dia, de forma conceitual, e depois no terceiro dia, de forma prática. Eu levo o recurso do adulto para a criança. E não necessariamente a criança lá na infância, porque pode ser que a sua criança ferida esteja no mês passado ou na semana passada. Você leva o recurso do adulto, o adulto é o seu momento atual, você leva o recurso e a experiência que você tem hoje para aquela criança. Então você pode ressignificar esta situação e você pode trabalhar, por exemplo, este trauma. Importante, ressignificar. Não é possível apagar o que aconteceu. Não é possível mudar o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Mas é possível mudar a forma como você se relaciona com aquilo que aconteceu. Então, é isso. Eu vou responder dando um exemplo de forma mais prática do que aconteceu comigo. Só antes disso, a Fernanda mandou aqui nos comentários que a Carla falou que é para meditar sempre no mesmo lugar, por conta de ancorar a energia. Quando a Carla falou isso, eu falo porque eu imagino que seja isso, qualquer coisa ela me corrige. Se você estiver na sua casa, de preferência, você medite sempre no mesmo lugar. Agora, não significa que por você estar fora da sua casa, numa viagem ou em qualquer outro lugar, você não pode meditar porque lá a sua energia não está ancorada. É positivo e saudável que se você estiver na sua casa, você eleja um lugar de meditação e medite sempre nesse lugar para a energia ficar ancorada. Agora, isso não significa que você não possa meditar em outros lugares, né, mãe?
Exatamente, perfeito. Sobre a pergunta que foi feita agora. O recurso, né, a técnica para ser usado na criança ferida, existem várias técnicas e é como a gente fala, não existe a melhor nem a mais correta, existe a que vai funcionar para você. No meu Instagram, no meu feed, eu coloquei, o último post, quem tem lá, o último post, eu contei como foi a minha história, o meu caminho de autoconhecimento e reconhecendo essa criança ferida. A gente fala isso na mentoria, como o Bruno já deu um spoiler, eu vou dar mais um. O que gera a criança ferida não é o fato em si, e sim ao significado que você dá para o fato. Por que eu estou falando isso para responder essa pergunta? No meu caso, por exemplo, a minha criança ferida se sentia abandonada, sentia falta dos pais. Mas se você olhar para a nossa história, da nossa família, os meus pais não me abandonaram. Eu nunca fui deixado na rua, eu nunca fui esquecido em nenhum lugar, eu nunca me perdi dos meus pais. A minha irmã, por exemplo, já se perdeu. Mas eu não tive nunca nenhum histórico, se você olhar, do sentido, meus pais estão me abandonando. O que acontecia? Todo final de semana, antes da pandemia, nossa vida sempre foi assim, a gente saía para trabalhar. Então, meus pais sempre trabalharam muito durante a semana, com os atendimentos, na parte administrativa do instituto, e nos finais de semana, sexta-feira, a gente tinha os nossos cursos presenciais, que iam de sexta a domingo. Então, a gente sempre trabalhou 7 dias da semana. E quando eu era criança, o ritmo de trabalho deles era muito maior. E eu sentia falta dos meus pais na nossa vida, nas festinhas de escola, numa festa junina, num encontro de pais, ou em qualquer coisa desse sentido. Porque todos os meus amigos tinham os pais no final de semana e eu não tinha. E com isso eu dei o significado que eu estava sendo abandonado. Agora, depois, adulto, quando eu fui fazer o Leader Training, né, com 18 anos, o que eu pude perceber? Que aí é o que o Bruno falou, levar o recurso do adulto para aquela criança ferida. Eu pude perceber que por conta de toda essa estrutura de trabalho que os meus pais tinham, primeiro que isso era a missão deles, e assim eles se sentiam mais completos, eles se sentiam mais felizes, e nos momentos em que eles estavam comigo, eles estavam mais completos, estavam mais felizes, por serem adultos preenchidos, completos e lidando com as próprias questões. Segundo, eu pude perceber que por conta de toda essa estrutura, eu pude ter a vida que eu tive. Com os recursos que eu tive, frequentando boas escolas, bons estudos, bons lugares, por conta do trabalho dos meus pais. Então, eu pude levar essa compreensão do meu adulto para aquele menininho que estava se sentindo abandonado. E assim eu pude acolher a minha criança ferida. Então, a forma, existem várias. A gente precisa identificar, e eu acho que esse é a grande questão da mentoria, porque apesar dela ser em grupo, a gente consegue trabalhar um por um, de ver como vai funcionar isso para você. Muito bom, muito bom. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Bruno. Deixa eu só fazer um adendo antes de... Eu estou achando tão interessante, porque, como o Rafael falou, mãe, na live, tá chovendo comentários aqui do... Ele me chama de mãe, viu, gente? Ele não me chama de Carla dentro de casa. É que quando a gente está no ambiente profissional, é claro que ele não fica mãe, mãe, mãe. Então a gente... Agora escapou. Ele fala Carla, mas ele me chama de mãe, porque vocês estão tão impressionados com isso, que às vezes eu fico ali, será que eles acham que ele me chama? Não, a Júlia me chama de mãe, ele me chama de mãe, o Bruno não, porque ele chama a mãe dele de mãe, mas ele me chama de minha sogra. Então, mas ele chama de mãe, viu? Te chamam de mãe e de general também, às vezes, né? Depende. General. Vamos lá. Separação e filhos pequenos. Como lidar com o nosso sentimento e dos filhos? Estou muito triste. Então, eu imagino que a pessoa que está fazendo essa pergunta esteja passando por uma situação dessa. Então, eu vou repetir a pergunta. Separação e filhos pequenos. Como lidar com o nosso sentimento e dos filhos? Estou muito triste. Eu? Pode ser. Vamos separar duas coisas. Quem está separando é o homem da mulher. O meu papai
continua sendo meu papai e a minha mamãe continua sendo a minha mamãe. Então, primeiro falando dos filhos, tá? Que é o que mais chega, é o que mais vem aqui. O meu papai e a minha mamãe continuam sendo o meu papai e a minha mamãe. O homem e a mulher se separam. Esse é o maior cuidado que você precisa ter em uma separação, é exatamente esse. Porque quando nós usamos os filhos como moedas de troca, como moedas de chantagem, como moedas de qualquer coisa que seja, nós estamos causando um rombo imenso. Porque quando eu ensino a criança que ela não tem o direito de gostar, de respeitar, de estar com o próprio pai ou com a própria mãe, eu estou ensinando a criança a não gostar, a não respeitar, a não estar com ela própria. É assim que funciona, tá? Então, aquele homem pode ter sido um traste para mim, mas ele é o papai do meu filho. E isso precisa ser honrado e respeitado, tá? Então, essa é uma questão. O seu filho vai sofrer se você, de alguma forma, colocar ele neste lugar de que ele não tem mais o papai dele. Isso não é verdade. A mulher não tem mais o homem não tem mais a mulher, mas o papai e a mamãe estão preservados. Agora, como não sofrer? Reconhecendo tudo que foi vivido até ali. No momento em que você fez um casamento, no momento em que você falou sim para aquele homem ou para aquela mulher, você falou não para uma série de outras coisas na sua vida. Volte a esse dia. O que te fez fazer este sim? Não é porque agora algo de muito ruim e doloroso aconteceu que você vai excluir todo o já vivido, todo o bom acontecido, tudo que foi gerado e criado dessa relação. Lembra o dia que você falou sim? Quando você falou sim, que você teve que falar não para várias outras coisas, qual era a força desse sim? Este lugar você precisa preservar em você. Porque não é porque este homem hoje é isto ou aquilo, ou me fez isso ou me fez aquilo, que ele deixou de ser aquele homem que você falou sim há algum tempo atrás. E tudo que foi construído. Então, quando você pode reconhecer a história já vivida, a história construída, e você pode falar, bom, isso aqui foi muito bom. Isso aqui nós construímos juntos. E geralmente, quando o casamento dura algum tempo, né, tem muita coisa construída. E aí, agora, o que aconteceu agora não pode apagar tudo que foi vivido. Eu posso escolher. Eu não quero mais seguir com essa relação. Isso vai me trazer alguma dor? Sim, vai me trazer alguma dor. Vai me trazer algum sofrimento? Sim, vai me trazer algum sofrimento. Porque é como se fosse um sonho desfeito. Porque ninguém casa para descasar, né? Você não casa hoje pensando assim, eu vou viver só 15 anos. No 16º eu vou me separar. Não, você casa como se fosse para o resto da vida. Então, sim, alguma dor vai ter. Mas saiba que a sua dor vai ser muito menor se você puder ter um lugar no seu coração de respeito pelo já vivido. Respondi para vocês? Eu espero que sim. Eu acredito que não tem uma forma de você evitar o sofrimento, né? Eu acho que o primeiro ponto a gente recebe muito essa pergunta, assim, como evitar de criar crianças feridas, por exemplo, nos meus filhos. Isso não existe, porque não é o fato em si, como a gente já falou várias vezes, que gera a criança ferida, e sim o significado que você dá para o fato. Se você voltar na resposta que eu dei antes, os meus pais não me abandonaram, mas eu dei o significado de estar sendo abandonado. Então, eu acho que o primeiro ponto para você lidar com seus filhos é sinceridade. Contar para eles, papai e mamãe estão separando, é assim que está acontecendo, e deixar eles a par realmente do que está acontecendo, sem tentar mascarar ou esconder nada. E confiar e acreditar que dessa forma é o que tinha que acontecer e vai ser o melhor para eles também. Agora, não sofrer, eu não vejo isso como uma possibilidade, porque você vai viver um luto, né? A gente já fez uma live sobre o luto uma vez. O luto não é só a perda física, né? A morte de alguém, mas é o encerramento de um ciclo. E você vai fechar um ciclo quando você estiver se separando. Por menor que tenha sido esse casamento, que tenha sido 1, 2 anos, é um ciclo que se encerra. E óbvio que com isso
Da mesma forma, quando você casou, você teve que dizer sim para o casamento e não para uma série de outras coisas. Agora que você está separando, você está dizendo não para um casamento e sim para uma outra série de coisas. Então você vai vivenciar um luto. E vivenciar esse luto, vivenciar esse sentimento também é necessário para você poder passar por isso e sair do outro lado melhor. E poder acolher essa tristeza que você está sentindo. Você diz aqui na sua mensagem: eu estou triste, estou muito triste. Ok. Acolhe essa tristeza. Essa semana nós estamos falando muito disso nas meditações. Porque se eu entro no lugar de não quero sentir tristeza, tristeza é algo ruim, e eu ponho isso para longe de mim, para fora de mim, a Maria Antônia quer participar. Maria Antônia quer participar. Se eu ponho isso como algo ruim, como algo que eu não posso sentir, isso fica muito grande dentro de mim. Então, acolha a tristeza. Eu recebo muitas vezes, muitas mensagens da pessoa dizendo: eu estou alegre. Aí eu digo: que bom. A pessoa diz: eu estou com medo. Eu digo: que bom. Eu estou com raiva. Que bom. Eu estou triste. Que bom. Que bom que você pode sentir tudo isso e dar um espaço para isso no lugar. Quando você dá um espaço, a questão diminui de tamanho e tem o seu lugar. Como a Maria Antônia agora. Quando ela teve o espaço dela, foi acolhida, ela para um pouco de latir, porque ela queria atenção, né, Tonton? Oi, Tonton. Muito Bruno, bem. vamos para a última, porque agora a gente não pode se estender muito, porque tem meditação kids. Mas a gente volta semana que vem e eu prometo, quer dizer, eu não vou prometer nada, porque é dia da minha constelação, e se na hora que a pessoa precisar de mim, eu preciso falar, mas eu sempre chego. Tem uma pergunta interessante aqui, que eu acho que é boa para a gente fechar. Como atrair companheiros de vida? Essa é para quem? Para nós todos. Você Eu pode acho que você a tem pergunta que você... a resposta que eu daria para essa pergunta é como que você seria um companheiro de vida. Eu gosto muito de uma frase que a gente usa muito nos nossos cursos. Você só leva o outro aonde você está. Então, se você quer ter um companheiro de vida, você precisa ser também um companheiro de vida. Assim você vai conseguir atrair uma pessoa que tem os mesmos princípios, os mesmos caráteres e olhe para a vida da mesma forma que você. Mas antes você precisa ser um companheiro de vida. Eu vou falar muito rapidinho, mas seria um assunto longo para uma live. O que você está buscando? Você que fez essa pergunta, como atrair um companheiro de vida, o que você está buscando? O que você está querendo colocar em você que você não tenha? Percebe? Eu não estou falando que é isso, tá? Eu só assim, perceba quando você fala como atrair um companheiro, o que você quer? Que tipo de coisa você está buscando? Porque um companheiro de vida é alguém que vai caminhar ao seu lado, mas não é alguém que vai caminhar em cima de você ou você em cima da pessoa. O que nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos companheiros de vida? Se eu estou buscando um companheiro para suprir em mim algo que eu não tenho, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso vai ser um peso enorme para essa pessoa. E por mais que ela te ofereça o que você acha que você não tem e ela tem para te dar, não vai ser suficiente para você. Então, o convite é: o que eu acho que falta em mim? Eu tenho que achar em mim. E lembrando das constelações familiares. O que falta em mim, eu só posso receber de um lugar. Do meu pai e da minha mãe. Eles são a fonte que jorram e eu recebo. Todas as vezes que eu buscar o que falta em mim num companheiro de vida, eu vou estar colocando uma carga enorme neste companheiro. E em mim também. Então, não vai dar certo. Então, a pergunta que eu faria é: o que você está buscando? É uma pessoa para caminhar ao seu lado ou é alguém para te carregar? Muito bom. E para fechar essa colocação, tanto do Rafa quanto da Carla, é uma resposta que eu sempre gosto muito de dar, quando a pessoa vem com uma pergunta desse tipo, sobre companheiros, sobre relacionamento. A pergunta que eu sempre faço é: você está pronto para ficar sozinho para o resto da sua vida? Só com você, aturando você? Estou pronto e estou disposto.
então você está pronto para se relacionar. Porque quando você estiver pronto e aqui preenchido, que é o que a Carla disse, não procuro ninguém para tapar esse buraco, mas eu dou conta de mim, eu dou conta da minha companhia, eu dou conta das minhas questões, sozinho. Aí você está pronto para se relacionar. Agora, se você não dá conta de você, se você não suporta a sua companhia, não consegue ficar com você muito tempo, não consegue olhar para as próprias questões, talvez, antes de encontrar o outro, um bom caminho seja organizar isso daqui. Porque se isso não estiver organizado, se aqui tiver um buraco, é bastante provável que você encontre o outro e transfira muitas dessas coisas para o outro. E aí, como a Carla disse, fica muito pesado. Ou como o Rafa disse, você não está pronto para ser um bom companheiro. E aí as chances deste relacionamento e desta caminhada seguir são mais difíceis. São chances menores, muito provavelmente. Porque aqui não está organizado. Certo? Precisamos encerrar, meninos. Alguém colocou assim, vocês hoje estão demais. Sabe o que acontece? A gente gosta tanto de fazer isso, a gente se sente tão feliz conversando aqui com vocês, que a gente também conversaria numa live de 2 horas. Mas a gente vai fazer em doses homeopáticas, toda quarta-feira, um pouquinho. Nós precisamos encerrar, porque tem a Meditação Kids agora. Desculpa a parte que realmente eu precisei ficar na constelação mais tempo, depois tive problema no celular, mas tem meditação às 8, tem meditação amanhã às 12, amanhã eu estarei na Soul Sync, o Bruno vai estar agora às 8, e a gente se vê em uma outra live por aí. E se a gente não conseguiu responder alguma coisa ou ficou alguma dúvida, mandem nos nossos directs, vocês têm os nossos Instagrams pessoais, vai ser uma alegria responder vocês, e daqui a pouco a gente se encontra às 20 na meditação para aqueles que vão meditar com a gente. Hoje nós vamos olhar um pouco mais para a raiva, ok? Então, até daqui a pouco. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, beijo. meninos. Obrigado. Tchau, Tom. Tchau, Tom. Tchau. Tchau.